Fala pessoal, tudo bem? E aí, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar início, vai dar continuidade às nossas aulas remotas. Hoje a gente vai dar início ao estudo do usufruto. Isso mesmo, a gente vai permanecer o estudo dos direitos reais de gozo e fruição, só que dessa vez a gente vai estudar o usufruto. Nessa nossa aula remota de número 20, a gente está na nossa 20ª aula, a gente vai analisar o usufruto, que ele está previsto ali no título 6, que se intitula de do usufruto, e engloba muitos artigos. A gente tem o artigo 1390 a 1411 do nosso Código Civil. Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Quero que vocês peguem um lápis, quero que vocês peguem uma caneta ou um caderno para fazer as anotações pertinentes e também tragam para junto de vocês o Vadimécum, o Código Civil, beleza? Hoje a gente vai precisar também utilizar a nossa Constituição. A gente vai ter um dispositivo, a gente vai ter uma discussão que vai ser necessário ler também a nossa Constituição. Então traga o Vadimécum ou o Código Civil e Constituição para junto de vocês. Pegue também aquela canetinha que vocês compraram no início do ano para fazer aquela marcação de texto colorida, aquela marcação de texto com tom pastel, enfim. Essa caneta aí que você comprou no início do ano, não tem a pena dela não, vamos gastar hoje, vamos fazer algumas anotações pertinentes. Vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, a gente vai falar de usufruto. Bom, e o primeiro tópico que eu trago é a respeito do conceito do usufruto. E o usufruto nada mais é do que um direito de desfrutar de um bem alheio. Isso mesmo. Talvez você já tenha tido esse conceito, talvez você já tinha tido algum contato com essa expressão e provavelmente saiba do significado, pelo menos terminológico, dessa expressão. E é exatamente isso. Nada mais é do que esse direito de desfrutar de um bem alheio. Mas esse desfrute, essa opção que você tem para utilizar esse bem alheio, você tem que conservar e manter a substância desse bem, desta coisa. Vamos ver no nosso Código Civil como que a gente encara essa questão do usufruto? E aí, pegue o Código Civil seu, pega a canetinha e vamos fazer a nossa primeira marcação. Quem é de grifo, grifa. Quem é de fazer bolinha do lado, faça uma bolinha. Quem é de pintar, faça aí a pintura que vocês queiram no artigo 1390. E no artigo 1390, a gente tem o seguinte entendimento. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou em parte deste, abrangendo-lhe em todo ou em parte os frutos e utilidades. Caramba, quanto conceito, quantas propriedades, quantas características, quantos elementos essenciais esse artigo trouxe para a gente. É um artigo bem complexo, se a gente for analisar ele profundamente, a gente vai ver muitas questões do usufruto através desse único artigo, dessas poucas palavras. A gente vê que foi utilizado a vírgula de formas restritivas muitas vezes, e isso até mesmo nos ajuda a compreensão desta questão do usufruto. E o que eu quero também aprimorar e enriquecer esse conceito que eu trago através do artigo 1390, que a gente vai discutir no decorrer da nossa aula, é uma questão das partes e também aprimorar, adentrar mais nesse conceito. Vamos lá, pega aí o papel, vamos fazer uma anotação. De um lado, a gente tem um titular desse bem, que se priva dessas faculdades reais de uso e gozo, tornando essa propriedade limitada, e essa pessoa, essa parte, esse proprietário, ele tem a nomenclatura de nu proprietário. Isso mesmo, nu tracinho proprietário. E já do outro lado, que é o beneficiário, é o que a gente chama de usufrutuário. E esse usufrutuário, ele poderá exercer a defesa do direito, inclusive em face de quem o constituiu. Pronto. A gente já viu esse conceito, a gente já viu as partes, agora eu quero entrar nessa questão da constituição desse usufruto, como que ele é constituído, como é que ele é
originado para essa parte. Como que ele é encarado diante do nu proprietário e desse usufrutuário. E, para tanto, eu vou trazer um grande doutrinador para que a gente possa dar uma olhada nessa discussão. Vamos dar uma olhada? Eu trago para vocês Pablo Stolze. O Pablo Stolze, ele diz o seguinte: o direito real de usufruto poderá se constituir das seguintes formas. Ele coloca 4 formas de constituição do direito real de usufruto. E ele diz o seguinte: 1. Por negócio jurídico, gratuito ou oneroso. 2. Por testamento. 3. Por uso capião. E 4. Por força de lei. Ou seja, pessoal, o direito real de usufruto ele pode ser originado através de um contrato gratuito ou oneroso, através do testamento, através da uso capião ou por força de lei, por uma imposição legislativa. Nessa primeira hipótese, temos um contrato firmado entre duas partes, visando a constituição do usufruto. E a gente já viu qual é o nome que se dá para essas partes: no proprietário e usufrutuário. Também, por testamento, se constitui o usufruto. E nada impede, outro sim, que se constitua o usufruto por uso capião. E, finalmente, o usufruto pode derivar da própria lei. A exemplo do uso. Talvez essa seja a possibilidade mais difícil. E Pablo ele já traz aqui para a gente um exemplo, a gente vai ver outras no decorrer da aula, de como que é essa constituição através de uma imposição legislativa, através de uma força da lei. E ele traz aqui o exemplo do artigo 1689 do Código Civil, que diz o seguinte: o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. Pois é, já tivemos aqui uma indicação, uma constituição através de uma força legal. E como eu disse, a gente vai ver outras através da nossa aula. Tópico número 2 é o tópico da classificação. Bom, vamos conversar um pouco sobre a classificação, mas eu quero deixar claro aqui um ponto para vocês. Eu gostaria de relembrar, na verdade, porque isso já foi discutido na sala de aula, quando a gente estava lá na parte presencial e também aqui através das aulas remotas. Quando a gente fala de classificação, pessoal, a gente tem que lembrar que, na verdade, esses critérios de classificação, eles podem naturalmente ter uma variação por parte da doutrina. Isso porque toda classificação ela é fruto de uma concepção metodológica de cada autor. Pode ser que um doutrinador ele vislumbre determinada necessidade de pontuação de uma classificação, enquanto o outro não. Ou pode até mesmo ter algumas terminologias diferentes, mas que o cerne da ideia é o mesmo. Então não existe classificação certa nem classificação errada. Existe uma classificação que ela pode ser mais ampla ou ela pode ser mais restrita. E o que eu trago para a aula de vocês aqui eu faço na verdade uma coletânea da classificação entre os doutrinadores da nossa ementa. Lembra quando a gente viu a ementa lá na nossa primeira aula? O primeiro contato que eu tive com vocês, eu apresentei a ementa, apresentei qual é a biografia obrigatória, qual era a biografia recomendada. Então, é exatamente nisso. Eu pego, faço uma mescla a partir dali para a gente ter todos esses elementos fáticos e teóricos para classificar os nossos objetos de estudo. O objeto de estudo de hoje, da nossa aula de número 20, usufruto. Direitos reais de gozo e fruição, usufruto. Bom, e a primeira que eu trago para vocês é quanto à origem. E quanto à origem, o usufruto ele pode ser de 3 modalidades, de 3 formas. A primeira delas é a voluntária ou a convencional. E sem dúvida, o título constitutivo mais frequente do usufruto é o contrato. E trata-se de uma modalidade muito comum, por emanar desta autonomia privada, ou seja, dessa liberdade de vontade entre as partes, essa livre manifestação das partes. O segundo ponto, quanto à origem, é o usufruto legal.
e é aquele que decorre da lei e não da vontade das partes. Não há uma questão de autonomia privada. Não se discute nesse ponto, quanto à origem legal, não se discute sobre essa livre manifestação de vontade. Em razão disso, é desnecessário o registro no título de registro de imóveis. Por exemplo, podem ser citados os usufrutos dos pais sobre os bens dos filhos menores, que a gente acabou de ver no conceito de Pablo Stolze. Eu também trago aqui um outro ponto para vocês, que emana dessa questão de imposição de norma legal, que é o usufruto em favor do cônjuge que tiver na posse dos bens particulares dos outros. E isso é tratado no artigo 1652, inciso 1 do nosso Código Civil. Se você quiser, pode dar um pause, verifica esses dois apontamentos. O primeiro, 1689, inciso 1. Dá uma olhadinha lá. Pausa o vídeo e dá uma olhadinha lá. Pronto. Acho que já podemos voltar. O segundo ponto é o artigo 1652, no seu inciso 1. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha lá e você vai ver essa questão que a gente acabou de discutir. A primeira foi a respeito desse usufruto dos pais sobre os bens dos filhos menores, e essa segunda situação, esse segundo artigo, artigo 1652, inciso 1, ele trata desse usufruto a favor do cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro. Beleza? E temos também uma terceira modalidade, que é a modalidade do usufruto constitucional. Pois é, isso mesmo. É possível a gente também ter uma previsão constitucional para o estabelecimento desse usufruto, que é o usufruto mencionado, por exemplo, no artigo 231, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, que é aquele usufruto que é em favor dos indígenas. E eu peço que vocês verifiquem esse dispositivo constitucional, que vocês pausem o vídeo novamente e vocês deem uma leitura nesse dispositivo. E eu espero, nesse momento, que você já tenha lido, já tenha pausado o vídeo e vocês possam ter visualizado a inteligência desse artigo constitucional, que diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos lá existentes. Beleza? Conseguiram visualizar esse ponto? Pessoal, chegou a hora de eu falar. Se vocês estão por acaso com alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário do YouTube. Vocês podem me procurar através do WhatsApp, que é bem fácil, está lá na nossa primeira aula, no material da nossa primeira aula. Vocês também estão no grupo comigo. Se por acaso você está vendo esse vídeo e não está no grupo comigo, fala que eu vou te passar o link para você integrar também ao grupo. Bom, e uma outra possibilidade de você falar comigo é através do Moodle, que é a nossa plataforma oficial, e toda aula eu coloco um tópico lá, que é o tópico do fórum. E lá no tópico do fórum eu estou inteiramente à disposição para a gente tirar qualquer eventual dúvida. E a última possibilidade é através do e-mail. Vocês têm um e-mail particular? Se por acaso não tem, está incluso lá no material da nossa primeira aula. Beleza? Vamos avançar. A segunda classificação que eu trago para vocês é quanto ao objeto. E quanto ao objeto, ele pode ser próprio ou impróprio. E ele é próprio quando a gente pode ter o seguinte entendimento: aquele que tem por objeto os bens infungíveis e inconsumíveis. Por exemplo, você dá um usufruto da sua casa ali próximo à Ilha do Rodeador, da sua casa dos finais de semana, da sua chácara, e você pode conceder esse usufruto para uma outra pessoa. Isso é um exemplo de usufruto classificado quanto ao objeto próprio. Tá? Vamos ao impróprio. Bom, já o impróprio, ele tem por objeto bens consumíveis e fungíveis. A exemplo do usufruto de um capital que esteja aplicado, um título de crédito, isso tudo é facilmente substituído
e ele também é facilmente consumido. Então, quanto ao objeto impróprio, a gente tem essa classificação, quando a gente tem por objetos bens consumíveis e fungíveis, diferente do próprio, que são inconsumíveis e infungíveis. Bom, a terceira classificação que eu trago para vocês é a respeito do alcance ou extensão. E diante disso, o usufruto ele pode ser universal ou particular. O usufruto universal é o que recai sobre uma universalidade dos bens. A exemplo daquele que incide no patrimônio ou em um estabelecimento comercial, um fundo de comércio ou até mesmo uma parte dessa alíquota desses bens. E para isso, eu quero que vocês observem dois dispositivos do nosso Código Civil que eu acabei de exemplificar para vocês, que é o artigo 1390 e 1392, no seu parágrafo 3º. Já a respeito dos particulares, a gente tem em contrapartida que o usufruto particular, e aqui é bom eu pontuar para vocês que eles também têm uma terminologia, a depender da doutrina que tu estude, que é singular. Aí a gente verifica que, quanto a esse tópico, quanto a essa classificação, quanto ao alcance ou extensão, a gente verifica que alguns doutrinadores dizem que é universal ou singular. Então, para esse tipo de usufruto, o particular ou singular, o usufruto ele recai sobre bens certos, individualizados, determinados. Por exemplo, lembra que eu falei da casa de campo sua ali perto da Ilha do Rodeador? É um exemplo. Ou até mesmo o apartamento. Apartamento que está localizado na avenida tal, sobre o número tal, no bairro tal e na cidade tal, sobre o CEP tal. Eu estou individualizando, eu estou determinando qual é esse bem. Então, ele é um bem particular, diferente desse primeiro, que a gente coloca todo o patrimônio à disposição. Digamos que uma pessoa queira fazer usufruto da sua totalidade patrimonial. Ela não vai especificar quantas casas são, quantos apartamentos são, qual é esses títulos de crédito que porventura ela queira colocar também. Enfim, ela é universal, é em todo, sem especificação nenhuma. E por fim, a gente tem uma classificação quanto à duração. O usufruto ele pode ser temporário ou vitalício. Bom, quanto a essa regra, é que o direito real do usufruto ele é, em essência, na verdade, limitado no tempo. Por isso, se há um termo final, aí se fala em usufruto temporário. Ou seja, é delimitado qual vai ser a questão temporal, qual é o prazo. Esta questão prazal ela é muito bem estabelecida no ato que constitui esse usufruto. No entanto, a gente tem um caráter de exceção, isso mesmo, nós temos a excepcionalidade dele ser vitalício. Por que eu falo excepcionalidade? Porque, como eu disse, a regra geral é de que o direito real de usufruto ele seja limitado no tempo. Então, apenas em caráter de exceção é que a gente visualiza esta vitaliciedade. Mas é interessante eu deixar claro para vocês, desde já, um ponto. Quando a gente fala em vitaliciedade, esse usufruto ele se estende até a morte do usufrutuário, nos termos do artigo 1410, inciso 1º do nosso Código Civil. Ou seja, até a vida desse usufrutuário é que vai ser praticado o usufruto. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se porventura esse usufrutuário ele vier a falecer, os filhos dele não vão poder usufruir desse usufruto. Ficou claro para vocês esse ponto? Então, estando claro, eu posso avançar, e não estando, por favor, pessoal, me procurem para a gente bater um papo e esclarecer e dirimir essa dúvida. Aí a gente avança agora para o nosso terceiro tópico da nossa aula. Só que antes disso eu vou beber uma água.
Bom, nosso terceiro tópico é o que eu intitulei aqui de objeto. E quando conversamos sobre o conceito desse importante direito real na coisa alheia, eu já mencionei que poderia incidir sobre um ou mais bens, sobre bens móveis e bens imóveis, sobre esse patrimônio inteiro ou em parte. Lembra do artigo que a gente leu, o primeiro artigo que a gente leu na nossa aula, que era um artigo bem complexo e que trazia esses conceitos para a gente. Que o usufruto, ele incide em um ou mais bens, em bens móveis ou em bens imóveis, no patrimônio todo ou em apenas uma parte deles. Sobre os frutos ou sobre as utilidades, tudo contido neste primeiro artigo do usufruto. E aqui, diante disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. Eu queria que vocês me respondessem, que vocês pode responder alto aí, não tem vergonha não, tá bom? Se esse usufruto ele pode ser objeto de alienação, ou seja, se esse usufrutuário pode alienar o usufruto. E aí, o que tu acha, sim ou não? Ou não me venha com depende, que vocês acham? Bom, vou dar a resposta, pause, eu vou te dar a resposta. O seguinte, a gente tem um artigo que é o artigo 1393 e nesse artigo consta o seguinte: não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Enfim, pode ser que talvez tenha trazido alguma dúvida e para evitar qualquer tipo de equívoco futuro, para colaborar com o entendimento desse importante artigo, eu queria trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? O que esse artigo nos ensina é o seguinte: não pode o usufrutuário, em caráter gratuito ou oneroso, transferir o seu direito a um terceiro, que passaria a figurar um novo usufrutuário. Tal não é possível, pois atenta contra a própria essência desse direito, que detém nitidamente um caráter personalíssimo, um caráter alimentar. Mas nada impede que o usufrutuário, sem despojar do seu direito, ele possa ceder a título gratuito ou oneroso o seu exercício. Ficou claro? Uma coisa é o exercício, outra coisa é o instituto do usufruto propriamente dito. E o que o artigo nos concede é o seguinte: não pode ser objeto de alienação o usufruto por si só. Todavia, o seu exercício pode ser. Beleza? Ficou claro isso? Se não ficou, por favor, me procure. E se restou alguma dúvida, eu quero acabar com essa dúvida agora. E para tanto, eu queria trazer para vocês um exemplo que é bem claro, que é um exemplo de Stouse, de Pablo Stouse, e eu queria que vocês se ligassem. Ele explica o seguinte: Bonfim constitui, em benefício de seu sobrinho Geraldo, o usufruto de uma fazenda, e para que ele possa receber esses frutos dessa fazenda, até que ele conclua o ensino da sua faculdade. Só que a faculdade de Bonfim é a faculdade de artes plásticas, e ele não tem muita afinidade com fazenda. Nada impede que, desde que não haja uma proibição, isso é importante deixar claro, desde que não haja uma proibição no próprio título constitutivo desse direito de usufruto, que Geraldo, ele demonstrando essa pouca aptidão que eu falei para vocês nesse trato dessa atividade rural, ele arrende o bem a um terceiro, que lhe pagará uma renda mensal suficiente para o custeio dessa faculdade, que ele possa ter uma renda futura e que ele possa utilizar dessa renda futura. Com isso, Geraldo ele permanece com esse usufruto, desfrutando dessas utilidades da fazenda, sem desvirtuar a finalidade para que ele foi constituído. Ficou claro para vocês agora, diante dessa terceira explicação, na verdade, que eu trago um exemplo para vocês.
espero que tenha ficado. Caso não ficou, torno-me colocar à disposição para dirimir essa eventual dúvida com vocês. E bora lá dar seguimento. No meu quarto ponto que eu trago da aula de hoje é a respeito de direitos e deveres do usufrutuário. Bom, é uma lista de direitos e deveres longas. E para os direitos, a gente tem os dispositivos legais do artigo 1394 a 1399. Já para os deveres, a gente vê no artigo 1400 a 1409. Viram como é um extenso, é um rol bem completo, bem complexo também. Se a gente for analisar alguns pontos que são tratados lá, eles insurgem algumas discussões doutrinárias, mas cabe nesse momento eu destacar alguns pontos que sejam interessantes a respeito dos direitos e deveres principais. E o que eu destaco para vocês a respeito de direito fundamental do usufrutuário é que ele tem, evidentemente, o direito à posse, ao uso, à administração e, principalmente, pessoal, a percepção dos frutos, no termo do artigo 1394. Já a respeito dos deveres, a gente pode destacar que lá tem vários, como eu falei para vocês, do artigo 1400 a 1409. Mas eu vou destacar para vocês aqui 3 que são, ao meu ver, pelo menos, e ao ver da doutrina, essenciais. Que o primeiro é o dever de conservar a substância da coisa. Ou seja, se foi feita essa cessão, se foi feita essa possibilidade de gozo e fruição para esse usufrutuário, ele tem que conservar essa substância. O segundo o segundo dever que eu trago para você é o dever de dar ciência a esse nu proprietário, a essa pessoa que constituiu esse usufruto, de qualquer lesão ou ameaça constituída contra a posse dessa coisa ou de seus direitos. Ou seja, ele tem que ficar sabendo do que está acontecendo com a propriedade dele. E não simplesmente fazer esse usufruto e depois disso esquecer dessa propriedade e esse usufrutuário que se vire para fazer tudo que é possível. Não é assim. Quando é tido essa cessão desse direito de gozo e fruição, ele tem que ainda permanecer ciente do que vem acontecendo na propriedade. E o terceiro dever é o dever de arcar com as contribuições do seguro se a coisa dada para esse usufruto ela vier a ser segurada. Então, cabe ao usufrutuário ter esse pagamento dessa conservação, desse ponto de utilização desse seguro. O quinto ponto que eu trago para vocês é a respeito do usufruto e partilha em vida. Bom, esse é um tema que enseja um tanto quanto discussão e talvez alguém tenha já pensando que tem a ver direito de família com direito real. Bom, além de todo o direito civil ele está coligado, está andando de forma conjunta e compartilhada, é importante a gente ver aqui que há sim uma repercussão do usufruto do direito real dentro do direito de família. E atualmente não há impedimento para que para que os sujeitos, eles em vida, eles efetivem a doação de seus bens, que é o que é chamado da partilha em vida. Mas ele tem que manter a seu favor ou não essa reserva do usufruto sobre esses bens. E é importante deixar claro que o doador ele poderá realizar tal operação, independentemente da anuência expressa desses outros herdeiros, desde que se reserve uma renda mínima para a sua dignidade. Ou seja, a partilha em vida ela é permitida no nosso ordenamento jurídico. Pode ser feita a doação desses bens em vida e também esta constituição desse usufruto sobre esses bens. Ponto 6. Eu trouxe para vocês agora uma outra figura que também não é diretamente ligada ao direito real, que é o do fideicommício. E antes da gente discutir essa discussão, antes da gente iniciar essa discussão, é interessante que a gente conceitue fideicommício.
E para tanto eu vou trazer uma doutrina também para vocês, que é de Itabaiana de Oliveira, e é dito o seguinte: a substituição fideicomissária é a instituição de herdeiros ou legatários feita pelo testador, impondo a eles o gravado ou fiduciário a obrigação de, por sua morte a certo tempo ou sob certa condição, transmitir a outro que se qualifique de fideicomissário a herança ou o legado. Por exemplo, instituo por meu herdeiro ou legatário Pedro, e por sua morte, ou fim do tal prazo, ou verificada tal condição, seja herdeiro ou legatário Paulo. Bom, ou seja, a teor do artigo 1951 do nosso Código Civil, poderá o testador instituir herdeiros e legatários, estabelecendo que, por ocasião da morte, a herança ou esse legado se transmita a esse fiduciário, que ele é o chamado primeiro substituto. E resolve-se esse direito por sua morte, e a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outro, que é o segundo substituto, que se qualifica como o fideicomissário. Ou seja, fideicomissário nada mais é do que uma escala de substituição em caso de recebimento de herança ou de legado através do testador. Digamos que esse primeiro substituto ele venha a falecer, então, por via direta, esse segundo substituto é quem irá receber esses bens. Massa, expliquei, espero que você tenha entendido o instituto, mas depois de entendido o instituto, você pode estar se perguntando, mas afinal, qual é essa relação de usufruto com o fideicomisso? Por que é que a gente está discutindo isso no meio da aula de direitos reais? Bom, a gente tem tanta coisa para discutir, tu me traz ainda essa questão de fideicomissário? Calma, vamos ver o artigo seguinte que vocês vão entender o porquê que eu trouxe isso para a aula. E o artigo 1952, pois é, pega aí a caneta sua, marca esse artigo, faz bolinha, sublinhe, enfim, o que você quiser fazer para que ajude na sua compreensão. E o artigo 1952, ele diz o seguinte: a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo de morte do testador. E lá no parágrafo único é que cinge a nossa discussão, que diz o seguinte: se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se, olha o grifo aí, capricha nessa parte final, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Bom, ficou claro para vocês? Vale dizer que ao tempo da morte do testador, o fideicomissário, ou seja, o segundo substituto, se ele já houver nascido, a propriedade resolúvel dos bens fideicometidos não tocará neste fiduciário, nesse primeiro substituto, mas tão somente ele terá esse direito real de usufruto. Certo? Ficou claro para vocês? E agora eu trago para a parte final da nossa aula, né, a respeito da extinção do usufruto. Bora lá. E para tratar da extinção do usufruto, eu peço que vocês abram nesse artigo, no artigo 1410. É o artigo que trata da extinção do usufruto. É um artigo que é um tanto quanto extenso. A gente tem 8 incisos, e para tal eu queria pontuar e trazer alguns incrementos ao que a gente for lendo conforme vai avançando no artigo. Vamos lá. Artigo 1410. O usufruto extingue-se, cancelando-se, o registro no cartório de registro de imóveis,
Inciso 1º, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Bom, o ato negocial de abdicação formal desse direito real, ou seja, a renúncia, e também, evidentemente, com a morte desse usufrutuário. Afinal, deve-se operar essa extinção desse direito, tendo em vista que, como eu já falei para vocês, ele não é passível de sucessão. 2. Pelo termo de sua duração. Bom, falamos que a essência desse direito real de gozo e fruição, que é o usufruto, a essência dele é que seja temporal, que ele tenha um prazo inicial e um prazo final, que seja bem constituída essa questão de temporalidade. Vimos também que pode haver, sim, a questão do usufruto vitalício, mas é apenas em caráter de exceção. O que se tem é a extinção desse termo de sua duração, que haja uma previsão no seu ato constitutivo de quando que se iniciará e de quando que ele irá concluir. 3. Pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que começou a exercer. Bom, esse inciso ele regula uma situação peculiar de dissolução do usufruto, porque ele preceitua um fim, uma hipótese de fim que haja, né, nessa hipótese de extinção de pessoa jurídica em favor de quem o usufrutuário foi constituído ou se ela perdurar por 30 anos. É muito tempo e esta também é uma hipótese de extinção desse direito real de gozo e fruição de usufruto. E o quarto inciso que eu trago para vocês é pela cessação do motivo de que se originou. Ou seja, esse usufruto ele pode se findar pela cessão do motivo de que se originou, pois poderá ter sido constituído para uma certa finalidade. Por exemplo, lembra esse exemplo que eu trouxe de Stolze para vocês, que foi feito esse usufruto para essa questão dessa fazenda para ele ter rendas e frutos para pagar a faculdade? Ou seja, quando finalizar essa faculdade, acabou, cedeu o motivo de que ele originou. Um outro exemplo que eu trago para vocês também é essa questão de você ter o usufruto de caráter alimentar. Ele pode ter um período estabelecido para que possa colaborar nessa ajuda em caráter alimentar. E uma vez exaurido esse fim, o direito não mais se justifica, e não mais se justificando, então ele pode ser sim cancelado ou extinto. Vamos lá, inciso 5º. Pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segunda parte, e 1409. Bom, uma vez operada a destruição da coisa, objeto do usufruto, por consequência, diria até que por consequência lógica, esse próprio direito real ele se extinguirá. Mas aqui cabe uma pontuação. Em havendo sido pactuado esse seguro, lembra que a gente já tratou disso? Essa indenização respectiva ela pode ser aplicada para a reconstrução do prédio e assim será reestabelecido o usufruto. Lembra que o usufrutuário ele tinha que pagar esse seguro? É justamente por conta disso, para que se porventura ocorra uma destruição, que o usufruto, na verdade, seja restabelecido diante de uma reconstrução, ou até mesmo construção desse usufruto. E ele permaneça e que ele se reestabeleça. 6, inciso 6º, se diz pela consolidação. Bom, consiste na reunião de domínio e do usufruto em uma mesma pessoa. Isso mesmo, consolidação é quando essa pessoa ela começa a se confundir. Ocorre tanto para esse usufrutuário que adquire a nupropriedade,
quanto no proprietário ele adquire esse usufruto. E assim a gente consegue visualizar que ocorre uma confusão dessas servidões, dessa questão predial. A questão no proprietário e do usufrutuário, ela começa a ficar confusa, porque a gente vê que na verdade é a mesma pessoa. Vamos lá? Sétimo. E o sétimo diz: por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de direitos de crédito, não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Bom, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada nesses artigos que eu citei no quinto e nesse artigo também do sétimo e do oitavo. Por favor, leem também a título de complementação, até mesmo do que eu estou falando aqui, que ele seja encarado como uma forma de complementação ao seu estudo. E nesse inciso sétimo, essa regra tem sem dúvida uma natureza de sanção. A gente verifica que é quando ele arruina, ele deixa de fazer essa reparação, ele não dá importância de vida. Então, se ele não está fazendo esses deveres, então ele merece uma sanção. E é exatamente o que acontece nesse ponto sétimo. E com efeito, se atua com culpa ou dolo. A gente pode perceber essa expressão de culpa, ela é empregada de regra legal que deve ser interpretada no sentido amplo, tá? Quando ele aliena, quando ele estraga, ele arruina, então diante disso, como sanção, ele vai perder esse direito, ele vai perder o direito de usufruto, o direito real de gozo e fruição de usufruto. E o oitavo e último inciso diz o seguinte: pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai, nos termos do artigo 1390 e 1399. Bom, caso o usufrutuário ele deixa de usar a coisa ou de fruir as utilidades geradas, esse usufruto ele pode ser extinto, certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, na nossa 20ª aula, a respeito de direitos de gozo e fruição de usufruto. E na próxima aula, a gente vai permanecer no estudo dos direitos reais de gozo e fruição, só que dessa vez a gente vai falar do uso, tá bom? Bom final de semana a todos e até a próxima semana. E vamos em frente, conte comigo e estou inteiramente à disposição. Caso vocês tenham dúvida, coloque aqui no YouTube, coloque através do WhatsApp, do e-mail ou do Moodle e vamos em frente. Conte comigo.